Paz do Senhor, meus amigos, como vocês estão? Deus é fiel em nossas vidas, né? Hoje a gente vai falar sobre a topografia de Israel. Você que gosta da Terra Santa, né? Como eu, estamos estudando um pouco sobre a história e geografia de Israel. Hoje a gente vai falar sobre a topografia. O que é a topografia? A topografia, ela significa literalmente descrição de um lugar ou de uma região, né? Quando se descreve um lugar ou uma região, isso é a topografia do lugar. Essa palavra ela é formada por dois termos gregos, né? A saber, topos, que é região, e graphen, que é descrever a região. Essa ciência se ocupa em descrever geometricamente uma determinada porção da superfície da Terra. Geograficamente falando, a Palestina pode ser descrita em 4 seções, né? E agora a gente vai descrever essas 4 seções, que é a planície da costa do Mediterrâneo, a região montanhosa central, o Vale do Jordão e o Planalto Oriental ou zona montanhosa de Gileade, na Transjordânia, né? Então, esses lugares é a topografia de Israel. Repetindo, a planície da costa do Mediterrâneo, né? E a região montanhosa central, o Vale do Jordão e o Planalto Oriental, zona montanhosa de Gileade, na Transjordânia. E as planícies são, a palavra planície, ela significa uma grande porção de terreno plano, enquanto que planalto significa uma grande porção de terreno plano sob montes ou serras, né? Então a planície ela é plana, mas fica embaixo, né? Como a gente diz, né? E ela é plana, mas o planalto ela é plano, mas é em cima de uma serra ou em cima de uma montanha. Por isso que a diferença entre planície e planalto, né? A planície costeira de Israel, por exemplo, Israel ele apossou-se das montanhas centrais quando ocupou a Terra Prometida e depois fez tentativas esporádicas de estender seu domínio até o litoral. Mas esta região estava ocupada pela poderosa nação dos filisteus. Davi conseguiu controlá-la por um momento, né? Mas durante a maior parte da história israelita foram os filisteus que, a partir das suas 5 cidades, fizeram pressão em direção às colinas, né? Então os filisteus eles ficavam na costa do mar Mediterrâneo, enquanto que Israel propriamente dito ocupava mais o Planalto Central, né? As montanhas centrais. Naquela época o litoral não era região particularmente atraente e consistia em uma faixa de dunas de areia misturada com bosques, lagunas e pântanos, né? Então o litoral não era tão valorizado, né? Vamos dizer assim, como é hoje, né? Então, meus jovens, naquela época o litoral não era uma região atraente, né? Ao sul do Monte Carmelo não apresentava grandes pontos naturais. Os filisteus não eram navegadores. Então, o primeiro porto, o primeiro grande porto nessa faixa costeira, né, onde ficavam os filisteus, foi o porto artificial de Cesareia, construído pelo rei Herodes o Grande, né, não muito tempo antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, os filisteus, mesmo sendo oriundos de ilhas, né, do mar, eles não eram para lá uns grandes navegadores, né? Eles não eram grandes navegadores. Então, não se preocuparam muito em construir portos. Então, o primeiro porto de Israel, propriamente dito, costeiro, ele foi construído pelo Herodes, já não muito distante da época de Cristo, né? Então, ao sul do Monte Carmelo, a área chamada de Planície da Filístia e Planície de Saron, ao Monte Carmelo, Planície de Asa, né? Continuando para o norte, a planície se restringe, né? Mas em compensação oferece melhores portos naturais a partir dos quais
operavam os fenícios, navegadores e comerciantes. Então, se ao sul não tinha grandes portos, né? Já ao norte já começava a ter grandes portos, né? Os fenícios eram exímios navegadores, né? Navegadores. Desculpe o barulho dos carros que aumentam aí. Quase impossível falar. Então, pessoal, do Carmelo para baixo, né, vamos dizer assim, ao sul, era dominado pelos filisteus, né? E eles não tinham muito portos, né? Não tinha portos, né? De proporção, porque eles não eram navegadores. Já ao norte tinham portos porque os fenícios eram navegadores. Aquela parte onde hoje fica o Líbano, né? Era a antiga Fenícia. Então, pessoal, a planície de Acre, ou a planície do Acre, né? Acre, porque aqui a gente também tem um estado chamado Acre, né? Então a palavra Acre em hebraico é Acre, né? E ela veio pelo fenício K e egípcio Acre. Essa palavra ela ocorre uma vez no Velho Testamento. O significado de Acre é areia quente. Juízes 1:31. E os cruzados lhes deram um novo nome de São João do Acre. Os cruzados eram os templários, né? Que ao iniciar no século XI, eles procuravam conquistar a Terra Santa. Então, ao chegar no Acre, eles deram o nome de São João do Acre, né? No norte de Israel, no norte de Israel atual. Então, essa planície ela está na região do extremo noroeste da costa palestínica, né? Ao sul da Fenícia se estende até ao Monte Carmelo. No norte ela é mais estreita, medindo aproximadamente 5 km e se alargando um pouco mais até alcançar 17 km ao sul. Ela vai se alargando pouco a pouco até 17 km ao sul. Então ela começa com 5 e vai se alargando até quando ela chega no sul, na parte sul, com 17 km. Essa planície ela é irrigada por dois pequenos rios, o Belos ao norte e o Kizon ao sul, ao pé do Monte Carmelo. As terras no centro que rodeiam os montes são fertilíssimas, né? Com exceção da parte praiana, onde as areias são muito quentes, e essa região coube por sorte a tribo de Aser, Josué 19:25 ao 28, que não conseguiu expulsar os cananeus que ali viviam. Então, essa região do Acre, ela foi dada, né, a Aser, mas eles não conseguiram expulsar os cananeus dali, passaram a conviver juntos, né? Daí veio o misticismo também. A planície de Saron, a palavra Saron é semítica, né? E significa zona de bosques. Essa planície ela está entre o sul do Monte Carmelo e a cidade de Jope. Ela se alarga na direção às montanhas da região central e, à medida que avança para o sul, medindo 85 km no sentido norte e sul, com uma largura que varia de 15 a 25 km, sendo que a sua faixa mais estreita se encontra nas proximidades do Monte Carmelo. Essa planície ela tornou-se formosa por causa das variedades de flores e lírios que ali elas medravam, né? Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Essa era a planície de Saron, né? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, né? Cantava a moça. Então, a planície da Filístia. Então, essa planície ela compreendia a faixa de terra habitada pelos filisteus, que fica entre Jope e Gaza, ao sudeste da Palestina, medindo cerca de 75 km de comprimento por 25 km de largura. Então, essa faixa de terra, planície da Filístia, não era tão grande, né? Era 75 km por 25, né? Nela estavam as 5 cidades principais dos filisteus, fortemente muradas, né?
E elas eram marítimas e as duas últimas ficavam no interior. Né? Ficavam no mar e as outras duas cidades ficavam no interior. Tais cidades elas eram as fortalezas da planície. Josué nos deixou uma lista de 43 cidades filisteias que dependiam de Pentápolis, né? A confederação dos filisteus. E a planície de Cefelá, porque as cidades grandes são mencionadas, né? E a cidade pequena, elas se viam para dava apoio às cidades grandes, mas na verdade as cidades grandes, que eram muradas, protegiam as cidades pequenas. Por isso que são poucas as cidades pequenas, quase não são mencionadas, são mencionadas só as cidades grandes. E a planície de Cefelá, a palavra Cefelá literalmente significa terras baixas, ou mais baixas, né? Esta região, ela propriamente dita, é mais uma faixa de terra do que uma planície, né? Trata-se de um altiplano, né, rochoso que corre a costa, se estendendo até a fronteira da tribo de Judá. Deuteronômio 1 e 7, né? E Josué 10:40, 12:8, 15:33, 2 Crônicas 26:10 e 28:18. Na sua região norte, ela limita-se com a Filístia, ao sul com o vale de Ajalon e Beceba, a leste com as montanhas de Judá. Essa planície era constantemente disputada, né, entre os israelitas e os filisteus, nos tempos do Velho Testamento. Ali viveram por longos anos Abraão, Isaque e Jacó. A gente vai ter também a planície do Jezreel, né? Jezreel ou Esdralon. Né? A planície do Jezreel é o mesmo Esdralon. Jezreel ou Esdralon. E o nome profético, né, dessa região é Armagedon. Apesar dessa região ser classificada como vale, pela sua extensão e aspecto de conjunto, preferiu-se qualificá-la de planície. Né? 4 palavras vinculadas a este vocábulo, 2 dessas palavras cabem dentro da categoria geral do vocábulo, vale. Né? E as outras 2 se enquadram em categorias possíveis. Essas categorias são uma depressão e uma garganta. Na Palestina, as 2 palavras da primeira categoria se aplicavam primeiramente às características geológicas, né? Como a planície de Esdralon e o Vale do Jordão. Outro exemplo é o Vale de Jericó, Deuteronômio 34:3. Numa região onde o vale tem cerca de 18,5 km de largura, e as 2 palavras ele tem 18,5 km de largura, né? E as 2 palavras da segunda categoria descrevem o vale, resultante do desgaste de terrenos, né? Da natureza calcária, mediante a ação de corrente de água. Num clima muito seco da Palestina, isso criava uma paisagem altamente dissecada, né? Causando uma topografia própria de terras más. Né? Tais gargantas causavam muitas dificuldades para a locomoção, tanto de animais quanto para exércitos em períodos de guerra. Josué 8:11, 1 Samuel 17:3. Essas 4 palavras hebraicas divididas em suas categorias são Emek, primeiro significa depressão ou lugar difícil. Este vocábulo hebraico ele aparece na Bíblia por 69 vezes, né? De Números 14, 42 e 25, aliás. Josué 1:19, 5:15, 7, 1 e 8 ao 12, 1 Samuel 6:13, 1 Reis 20:28, etc, etc. Também diz Bigal, né? Bigal significa vale, e ela aparece 20 vezes na Bíblia. Deuteronômio 8:7, Salmo 104:8, Isaías 41:18, 3:14 e Ezequiel 37:12. Nachal ela significa ravina, né? Ela refere-se a um vale com riacho, né?
e ocorre por 188 vezes na Bíblia, sendo que 23 vezes dela aparece com um sentido específico de vale. Gênesis 26, 17, 19, Números 21, 12 e 24, segundo Reis 3,16, segundo Crônicas 33, 14, Isaías 7, 19. E por último, a palavra Jé, né? Significa garganta. Jé. Esse vocábulo ele surge por 60 vezes, né? O Números 21 e 20, Deuteronômio 3, 29, 34 e 6. E 1 Samuel 17, 3 e 52 e 2 Reis 2 e 16. Ao instalar-se na terra prometida, o povo de Israel ele tornou-se essencialmente um povo montanhês. A visão que eles tinham das terras baixas ou vales que os circundavam dependiam dessas circunstâncias, sobretudo devido ao fato de que nos vales eram que habitavam os seus inimigos. Em consequência disso, a expressão o vale ela era reservado pelos israelitas para indicar uma região específica que ficava entre o território montanhoso da Judéia e o mar Mediterrâneo. A essa faixa de terreno baixo eles chamavam de depressão. E que na moderna geografia da Palestina é a Cefelá. O que é curioso em tudo isso é que essa região não forma exatamente um vale, mas trata-se de uma sequência de baixas, né? De baixas colinas localizadas entre a planície costeira e a montanha da Judéia, cujas colinas estão separadas das montanhas por um estreito vale. Essa região aparece em Deuteronômio 1 e 7, Josué 10 e 40, 1 Reis 10 e 27. Apesar de ser a Palestina uma terra de muitos vales, conforme disse Moisés, iremos estudar apenas alguns dos mais importantes vales. Então vamos ver especificamente apenas 5 dos vales, né? Vamos ver que a gente consegue chegar a 5 dos vales. O Vale do Jordão, né? O Vale do Jordão, ela é uma depressão geológica. Os dados segundo os lados eles seguem 2 falhas paralelas da costa terrestre até a depressão conhecida pelo nome de Arabá, terminadas no Golfo de Acaba. As falhas explicam o caráter íngreme do vale. As praias do Mar Morto encontram-se a 388 metros abaixo do nível do mar. A distância entre a linha do horizonte das montanhas de um lado ao outro do vale é de 15 a 20 quilômetros. Nenhuma entrada importante percorre este vale, o que se explica pelo fundo difícil e continuamente interrompido pelos rios, né, pelo rio e seus afluentes, e ainda pelas altas temperaturas. Este é o maior vale de toda a Palestina, que inicia no sopé do Monte Hermon, extremo norte de Israel, e desce em direção ao sul até terminar no Mar Morto. Então, o vale ele começa no Monte Hermon e vem descendo, né? Uma depressão, né? Que vem descendo ao Mar Morto. Então, ele começa no Monte Hermon, né? E, no seu ponto de vista, esse vale é um ponto... no seu ponto inicial, esse vale é um tanto estreito, medindo cerca de 100 metros, mas vai se alargando e crescendo pouco a pouco, né? E logo um pouco mais abaixo do Mar da Galileia, ele mede aproximadamente 3 quilômetros. Na região de Jericó, ele chega a ter 15 quilômetros. E depois começa a estreitar-se novamente antes de chegar ao Mar Morto, seu ponto final. Por esse grande vale ocorre o Rio Jordão, né? Do qual seu nome deriva. Então esse vale ele começa com 100 metros aproximadamente ao norte e vai descendo até alcançar 15 quilômetros mais ao sul, e depois ele volta a estreitar-se de novo até chegar ao Mar Morto. Este é o mais profundo vale de toda a face da Terra,
com 426 metros abaixo do nível do mar. Do mar 400 abaixo do nível do mar, né? O mar que a gente se refere é o Mediterrâneo, né? Uma distância de 215 quilômetros em linha reta desde o Monte Hermon até o Mar Morto. Então, do Mar Morto, aliás, do Monte Hermon ao Mar Morto é 215 quilômetros em linha reta, né? Grande parte desse vale é de fertilidade exuberante, né? O que enriquece a agricultura israelense. Este é o vale de maior contraste na agricultura geológica da face da Terra. Como já vimos, ele inicia no sopé do Monte Hermon, a 3.000 metros, né, de altitude, e termina no Mar Morto, com cerca de 426 metros abaixo do nível do mar, como agravante de ter aproximadamente 400 metros de profundidade. Onde ele nasce, no Monte Hermon, a temperatura ela é climática, é bastante fria, né? A temperatura climática é bastante fria em virtude da neve, enquanto no Monte Hermon a temperatura climática é bastante mais quente, né? Enquanto que lá no norte ela é mais fria por causa da neve. No seu término, no Mar Morto, a temperatura chega a 50 graus Celsius, né? No verão, né? Então muito quente. Vai do muito frio ao muito quente, os extremos, né? Então, a natureza do terreno desse vale é das mais variadas que se pode imaginar. Sua vegetação não é muito diferente, produzindo desde a planta xiste até maçãs, peras e uvas. Então, é um vale muito importante para Israel. E ele começa no Monte Hermon e termina no Arabá, né? No Mar Morto, no Vale de Arabá. O Vale de Jacó. O Vale de Jacó, a palavra Jacó significa perturbação. O nome vale deriva-se de Acã, né? O vale deriva-se de Acã. Este vale ele fica entre as terras que pertencem às tribos de Judá e Benjamim. Essas terras pertenciam à tribo de Judá e Benjamim e fica ao sul da cidade de Jericó. Ela foi neste vale onde teve o triste episódio, né, envolvendo a vida de Acã, né, e sua família por causa do seu triste pecado que ficou registrado em Josué 7, 24 ao 26. Né? Então, esse Vale de Jacó, ela recebeu esse nome por causa do Acã. Né? Triste, né? Mas, saindo do Vale de Jacó, indo para o Vale de Ajalon. Ajalon, palavra bonita, né? A gente ouve pouco falar nesse nome, Ajalon. A palavra Ajalon, ela significa das gazelas. Né? Esse vale situa-se na região de Cefelá, a 24 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Neste vale ocorreu talvez o maior milagre conhecido na história bíblica. Foi ali que, lutando contra os amorreus, Josué orou e o sol parou. Josué 10 e 12. Este vale tem uma extensão de 18 quilômetros de comprimento na direção do Mediterrâneo, com 9 de largura. 18 de comprimento, 9 de largura. É um vale pequeno, né? Essas coisas, né? O Vale de Escol. O Vale de Escol, que não é a cerveja, né? A palavra Escol em hebraico significa cacho. Né? Este vale ele fica a oeste de Hebrom e é muito famoso pela sua fertilidade, né? Especialmente nas plantações de uva, e foi deste vale que os 12 espias trouxeram o cacho de uva, que precisou de 2 homens para carregá-lo. Né? Em Números 13, 22 ao 27. Até hoje, aquela região ela rende consideráveis divisas ao Estado israelense na produção de uvas, romãs e figos. O Vale de Hebrom. Foi nesse vale que o patriarca Abraão habitou por longos anos num lugar chamado Manré. Por isso,
ele ficou famoso. Esse vale fica a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, onde foi edificada a célebre cidade de Hebrom. O Vale do Hebrom, cidade do Hebrom. Então vamos ficar aqui e na próxima a gente trataremos sobre os planaltos, né? Os planaltos. Só para deixar registrado, né, uma parte das escrituras, 1 Reis 20 e 23, que diz assim: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas se pelejarmos com eles na planície, por certo seremos mais fortes do que eles, né? Então, os judeus, eles moravam nos planaltos, nos lugares mais altos, né? Eles eram serranos, né? Enquanto que os cananeus, eles eram da planície, eram mais do litoral. E Israel não conseguiu expulsá-los do litoral, passou a conviver nas serras e eles no litoral. Então, tudo de bom e até a próxima.